Um assunto que está sendo bem comentado nas redes sociais e no jornalismo são áudios do vice-prefeito e vereador de Hortolândia. Esses áudios foram gravados quando eles tentavam coagir uma candidata. Essa matéria está no UOL. A Justiça Eleitoral caça aliado de Lula, suspeito de ameaçar candidata. Vamos ouvir esses áudios. Então é o seguinte, você lá não vai ganhar nada. Você só vai se desgastar. Senão não vai ter estrutura nenhuma. O pessoal vai deixar você a língua e você vai, muitas vezes, deixar e atrapalhar talvez o Léo, de faltar às vezes 10, 15, 20 votos e ficar de fora. Eu prefiro ir com você. Ajude o Léo até eleito, e nós vamos entender que você esteve com a gente e nós não abandonamos ninguém. Todo mundo sabe que nós nunca abandonamos ninguém, não abandonamos ninguém. Você calcula quantos votos você teve? Mais de 2 mil, pode ter certeza. Não, eu garanto. Esquece. Não. Mano, eu tô te falando. Eu vou te falar, se você tiver 200 votos, você foi muito bem votado. Não, eu garanto mais. Você quer apostar comigo? Nós aposta? Quando você quiser. Nós aposta. Eu tiro a sua barraca de lá se você não tiver. Pode tirar. Eu vou para ela sem voto. Eu tiro minha Se eu tenho voto, imagina. Se você tiver 200 votos, você foi muito bem votado. Você levanta a mão para o céu e fala assim: Pai do céu, o Senhor me abençoou, eu tive 200 votos. Falta 30 dias para a campanha, correto? Certo. Eu vou te dar R$2.000 do meu bolso para ajudar você aí na sua vida. Ok? Dá 3 que eu dou 1.000. Você dá 1.000? 3, então. Aí ajudar você aí e depois você vai ter E depois que ganhar, você vai ter um bolo na prefeitura. Aí sim você vai ter voz para cuidar da comunidade. Por exemplo, você chegar para ele, eu quero na área da saúde, na área da coisa, você tem ensino? Oi? Você tem ensino? Tem. Na área da saúde, você vai ver depois para a gente correr atrás, para ele te dar o carro. Aí você analisa. Você tem ensino médio, você vai entrar, porque hoje na prefeitura só em isso período. Você vai entrar em uma terceirizada que paga bem. Olha, a gente trouxe aí esses áudios, mas agora a gente vai explicar o que aconteceu. A Justiça Eleitoral de São Paulo determinou a cassação do mandato dos recém-empossados, vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, e do vereador Léo, do LM, ambos são do PSB, que é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Eles são suspeitos de tentar tirar uma candidata da disputa das eleições que aconteceram em outubro do ano passado. O juiz afirmou que as provas do processo indicam fatos graves e também determinou a inelegibilidade por 8 anos. A defesa dos dois, tanto do vice-prefeito quanto do vereador, negam as irregularidades e diz que vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo contra a decisão do magistrado Luiz Mário Mori Rodrigues, Domingues, que é da 60ª Zona Eleitoral de Hortolândia, publicada no dia 5. Ou seja, gente, os caras tomaram posse no dia 1º, né? Como acredito que 100% dos eleitos no Brasil, sejam eles prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Os caras tomaram posse no dia 1º, no dia 5 já era publicada uma decisão da Justiça, tá, em primeira instância, determinando a inelegibilidade deles por 8 anos. Olha, eu vou aqui elogiar a rapidez, né, da justiça nesse caso. E é assim que a gente espera, né, uma justiça célere e precisa, ou seja, uma justiça rápida. O fato foi registrado em outubro, acho que em outubro do ano passado, mas foi no período eleitoral, e eles supostamente coagindo essa candidata, essa mulher,
a não ser candidata e, depois das provas analisadas pelo juiz do caso, determinou a inelegibilidade deles, tá? Determinou. O Ministério Público Eleitoral afirma que os dois cometeram abuso de poder econômico e político e violência política de gênero. O Ministério Público apontou que Cafu e Léo tentaram coagir Fabíola Santos, que é do Solidariedade, a renunciar à própria candidatura. O Ministério Público, o MPE, relata que Léo, do LM, disse a Fabíola que a desistência dela era importante para não dividir votos. A renúncia também deixaria de fora outros 2 candidatos do Solidariedade, uma vez que o partido não cumpriria a cota de gênero. Léo, do LM, propôs conversa entre ela e o vice-prefeito, é o que diz o Ministério Público, após Fabíola decidir se manter na candidatura. O encontro dos 3 ocorreu no dia 5 de setembro, na sede da coligação, e foi gravado pela candidata, que entregou a conversa ao Ministério Público. O UOL teve acesso ao áudio, que dura cerca de 30 minutos e é apontado como ilícito pelos acusados. É interessante, né, isso? Olha, gravar o áudio, isso é ilícito. Quando, na verdade, o que deve ser levado em conta é o conteúdo do que está sendo publicado, né? Afinal de contas, a gente sabe o tanto de dificuldade que tem na política para a mulher entrar. A gente sabe que muitos partidos brincam com candidaturas femininas. Chove, né, de líderes partidários procurando mulheres para serem candidatas no período da eleição. E aí, para a maioria absolutíssima delas, zero condições para que elas participem, ou para que nós participemos do processo eleitoral. Olha, eu tive o privilégio de ter um senador, né, à minha procura para ser candidata. E eu, olha o dedinho. Porque a gente sabe, gente, que na maioria das vezes vai só ser figura de papelão. Infelizmente. E isso é tão verdade, que a gente vê a predominância masculina na política. Não é só na política brasileira, é na política mundial. Por exemplo, uma Câmara Municipal do tamanho da de Guarabira, que tem 15 vereadores, nós temos apenas 2 parlamentares, né? 2 parlamentares. Mas tem aqui a Câmara de Araçagi, que tem um número bem menor de vagas, lá são 9 apenas, se eu não estiver enganada, e lá são 4 mulheres. 4 mulheres, um número já bem maior em relação a Guarabira, por exemplo. Se a gente for olhar, todos os partidos e coligações que participaram do processo eleitoral, em todos os municípios, obedeceram à cota de gênero que é exigida pela Justiça Eleitoral. Agora, vai olhar nas prestações de contas dessas candidatas? Vai ver o volume de campanha dessas candidatas, se elas tiveram a mesma performance, a mesma oportunidade, a mesma exposição do que os candidatos homens. E principalmente, para ser redundante, dos principais candidatos. Não tem. É lamentável, né, que além das dificuldades que o processo eleitoral impõe para nós mulheres, ainda existe esse tipo de situação, né? Vereadora coagida a não ser candidata. E aí, imagine você, a matéria não diz, ou pelo menos eu não li inteira, se ela foi eleita, mas diz aqui, aliado de Lula, o atual vice-prefeito foi secretário de governo da prefeitura entre 2017 e junho do ano passado. Ele deixou o cargo para concorrer com o prefeito Zezé Gomes, do Republicanos.
Cafu César é ex-dirigente do PT e tratado pela classe política como o real prefeito, aquele que manda, né? Da cidade, que fica na região metropolitana de Campinas, em São Paulo. Cafu foi o responsável por articular verbas milionárias para a Hortolândia junto ao gabinete de Lula. A prefeitura é uma das 6 comandadas pelo PT ou aliados favorecidos pelo presidente com 1,4 bilhão de 5 ministérios, conforme revelou reportagem feita pelo UOL. Em 2023, por exemplo, Cafu negociou 50 milhões com o Ministério da Saúde com o chefe de gabinete da presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o chamado Marcola. O juiz citou proximidade com a presidência na sentença. Os candidatos possuem relação política estreita com a atual gestão da presidência da República, né? Escreveu o magistrado. A gravação é apenas uma parte das provas que demonstram que a conduta malévola dos candidatos a persuadir Fabíola a desistir de sua candidatura com propina, coação e até mesmo com corte de luz de seu trailer. Condutas todas essas que devem ser vistas pela evidente violência contra a mulher, aplicando-se o protocolo de perspectiva de gênero. Que absurdo, hein? E verdadeiro absurdo. Mas é uma verdadeira guerra, viu, gente, o que acontece na política e principalmente em período eleitoral. Não tem essa. Engana-se quem acha que a rivalidade esteja só no grupo opositor. Não mesmo, não mesmo. Muitas vezes os principais inimigos estão no mesmo grupo. E aí tem aquele, né, aquele candidato que vai em busca das suas bases, que vai em busca dos seus eleitores, oferece, né, ajudas ou promessas, enfim, se utiliza de, né, diversos artifícios para buscar aquele apoio para si ou aquele voto. São as famosas promessas, né, de campanha. Mas em muitos casos não fica só na promessa.